Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão com Lucas Lousada. Um programa que busca, acima de tudo, fazer algo que parece ser simples, mas na sociedade contemporânea nunca foi tão complexo, a gente se conectar. Se conectar que vai muito além de seguir numa rede social, do que dar um like ou postar exatamente uma foto muito instagramável daquilo que você está comendo. Conectar no sentido mais humano, naquilo que a gente precisa retornar. É sobre isso Conexão com Lucas Lousada, um programa por semana, uma história, uma pessoa, uma reflexão por semana. E no programa de hoje a gente traz um assunto muito urgente, muito embora poucas pessoas já saibam quão urgente ele realmente é. E é por isso que a gente trouxe hoje uma convidada de gabarito, de enorme conhecimento e intelecto numa área em que todos nós estamos de alguma maneira já desprotegidos, e é bom que já se aceite isso desde agora para começar o programa. Isso é só para mostrar o quanto o programa de hoje é importante para você entender o quanto você, sua família e seus amigos podem estar extremamente expostos a crimes ligados com o uso dos seus dados. E para muito além de apenas fazer um cartão, os dados que você usou para fazer um cartão numa grande loja, numa grande magazine. Pelo contrário, instituições e órgãos públicos e privados que têm os seus dados hoje estão na mira de organizações, de hackers, e a busca final, o tesouro desse mapa são os dados pessoais, os dados da sua empresa e os dados em geral. Para isso, hoje, a gente traz essa especialista em direito digital, mas, acima de tudo, em proteção de dados. Um ponto específico do direito digital que se mostra, talvez, o grande desafio que nós temos daqui para frente como sociedade e também como um desafio ao direito que tem que responder para essa sociedade, dando segurança, previsibilidade e um mínimo de uso seguro dos dados nossos. Gabriela Martins, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o desafio de em 1 hora a gente ser basicamente torturado com a missão de falar em 1 hora aquilo que a gente gostaria de falar por 10 horas seguidas, quanto mais se fosse em algum ambiente de churrasco, no final de semana, porque essa conversa sobre direito digital e proteção de dados é algo que eu ouso dizer que não cabe em 1 hora, né? Seja bem-vindo. Obrigada, Lucas, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. E sim, haja assunto. Em 1 hora vai ser o nosso desafio. Abordar essa questão de direito digital, proteção de dados e tudo que envolve os nossos dados pessoais hoje em dia em só 1 hora. Mas vamos lá, a gente consegue. Aceitamos o desafio aqui. Para começar, então, de algum ponto, direito digital hoje está presente em algumas partes específicas da sua vida, ou a nossa vida já arrumou tanto para o digital que agora o direito digital está presente em tudo? Como que é isso? Eu acho que são raras as exceções que o direito digital não está presente. Hoje em dia, qualquer serviço, por exemplo, plataforma de streaming, compra online, delivery de comida, transporte por aplicativo, até mesmo acesso a serviços públicos, tudo está no meio digital, e por isso que o direito digital está aí para regular essas relações que acontecem no mundo digital, né? Fora do mundo físico. Perfeito. Um ramo novo, né? Mas não menos denso. Não é porque não tem quilometragem. Talvez aí em anos a gente tem áreas como direito civil, direito das coisas que seculares praticamente, mas agora um direito que se apresenta tão urgente e precisando de discussões tão profundas. O direito está conseguindo? Então, o direito ele tem um tempo dele para acompanhar a sociedade, né, e o avanço da tecnologia. Claramente, a tecnologia avança muito mais rápido do que o direito consegue acompanhar. A missão do direito digital é justamente isso, acompanhar essas evoluções tecnológicas, essas evoluções na nossa sociedade, da forma como a gente consome, a forma como a gente se relaciona, e tentar proteger os dados pessoais e os direitos das pessoas, né, dos cidadãos nesse mundo digital. E como que é estudar um tema que está sendo apresentado pela primeira vez como algo relevante que deve ser discutido pela sociedade e que cada geração vai tratá-lo de uma maneira diferente? Nós temos, até para contextualizar para todo mundo que está nos ouvindo, nós temos uma realidade desafiadora de um mundo em
possível digitalização, digamos assim. A gente tem sociedades que estão mais avançadas e outras menos avançadas, rumo a uma coexistência do mundo real com o digital. E diferentes formas de consumir, de se usar esses dados e esse mundo digital. Você vai ter a geração Z, que já nasceu basicamente embebida do que é o digital. Para eles é tão natural quanto escovar os dentes de maneira analógica. Para os millennials, e aqui preciso acusar, os nascidos principalmente ali de 80, 85 até 95, que ainda tiveram um mundo analógico para chamar de seu, existências analógicas, o mundo ainda era o real, palpável, o jornal, né, que distribuía principalmente as notícias ainda meio físico, e teve que ter uma adaptação primeiro por uma facilidade social, digamos assim, os jovens através das redes sociais, o extinto Orkut, entre outros aplicativos que começaram a permear o desenvolvimento desses adolescentes, então ali nos anos 2000, e que agora chegam muitos aos 30, 40 anos, tendo que entender que aquele mundo dedicado antes talvez mais a um lazer ou a uma vivência mais social, agora se mostra um mundo desafiador, inóspito e muito perigoso. Então aí tendo que talvez atualizar o próprio aplicativo da mente, por assim dizer, para entender o meio que agora nós estamos discutindo, que é o digital. E nós temos os baby boomers, e além da geração X, óbvio, a que veio antes dos millennials, mas também os baby boomers, e todos eles assim que tiveram que de alguma maneira correr atrás para se atualizar, para não ficar desatualizado e não se tornar uma ilha analógica no meio de um mundo em digitalização. Essa contextualização é muito importante porque, trazendo para o assunto principal da noite de hoje, eu quero trazer para vocês um fato que aconteceu na nossa cidade e que afetou essas diferentes gerações, afetou de maneira perigosa. Todos nós aqui, pelo menos que moramos em Taubaté, tivemos nossos dados que estavam em poder, em posse, no uso da prefeitura, do poder público municipal, que veio a ser, foi noticiado até pelo canal T7 News, o ataque hacker que se deu no ano de 2024, ou seja, o ano passado, e estamos todos expostos. Estamos, então, expostos a perfis falsos com dados, seja da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, não só dos munícipes, mas também de organizações da sociedade civil que prestam serviços, empresas terceirizadas que são contratadas, e toda uma gama aí de dados sensíveis, muito perigosos nas mãos erradas, e que infelizmente isso veio acontecer. Gabriela, você pode dar para nós então um panorama desse desastre digital que aconteceu em 2024 para Taubaté? Sim, em agosto de 2024 a prefeitura sofreu um ataque hacker, e esse ataque hacker acabou afetando os sistemas e várias secretarias, ou seja, saúde, educação, planejamento, fazenda. Então, com isso, vários dados, várias informações pessoais, tanto dos cidadãos quanto dos servidores públicos, podem ter sido comprometidas por esse ataque hacker. E é engraçado que, embora tenha acontecido em agosto de 2024, só agora a prefeitura identificou esse ataque e aí fez a comunicação, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão competente para avaliar esses incidentes de segurança, e está tomando, segundo o comunicado, né, da própria prefeitura, ela também está tomando medidas para reforçar a segurança da informação e também medidas tecnológicas para reforçar essa segurança digital, para que isso não aconteça mais. Para quem ainda não entendeu e está nos assistindo, se nós fôssemos fazer um paralelo muito ficcional entre o que aconteceu em Taubaté em agosto de 2024 e um terremoto, qual seria a escala Richter desse terremoto num ponto de vista de proteção de dados? Olha, a escala seria entre 8 e 10, assim, porque... Muito forte, então. É muito forte, porque além do volume de dados afetados, imagina, uma prefeitura com 300... de uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Se tem um sistema afetado, um sistema comprometido, isso afeta os dados de vários cidadãos, de boa parcela ali da população. E também pela sensibilidade das informações. Por exemplo,
como afetou a Secretaria de Saúde, a gente pode dizer que prontuários médicos podem ter sido comprometidos. No setor de educação, fichas de alunos, ou seja, dados de menores de idade, de crianças e adolescentes, e por aí vai. Dados de servidores, dados patrimoniais. Então, é uma cadeia, né? Não é só uma secretaria específica ou só um tipo de dado que pode ter sido afetado. Várias informações podem ter sido comprometidas. Então, daí a gente tem que entender quem são os sobreviventes desse desastre. Então, primeiro, o cidadão taubatiano que se preocupa com quando a prefeitura vai disponibilizar o carnê do IPTU, ele procura estar sempre em dia com as suas contas com a prefeitura, e qual que é a grande preocupação que esse cidadão, que até então se sentia em dia com as suas obrigações e protegido minimamente, talvez, porque guarda muito bem no fundo da carteira qualquer número, esse documento, agora, então, ele está exposto. Para esse cidadão, com essas consequências minimamente visíveis, assim? Assim, a gente não tem como saber, nem como afirmar que, por exemplo, foi afetado o sistema que emite os carnês ali de IPTU, ou então um sistema de RH. Isso a gente não tem como saber, só mesmo pelo comunicado oficial da prefeitura para a NPD. Isso é confidencial porque acaba envolvendo informações ali do negócio, né? Então, não é aberto ao público, mas com certeza cabe à NPD avaliar essa gravidade desse incidente, e aí ela pode tomar as providências, como um processo sancionador, uma fiscalização, dependendo ali da gravidade e dos possíveis prejuízos. Agora, falando em termos práticos, da preocupação dos cidadãos, né? Em termos práticos, quando acontece um incidente de segurança ou um vazamento de dados, por exemplo, esses dados são comprometidos, o perigo é fraude, roubo de identidade, compras realizadas por terceiros em nome ali daquela pessoa dona do aquele CPF, do nome, do e-mail, enfim. Então, quando acontece um incidente, isso acaba afetando a esfera, o cidadão em várias esferas da sua vida, como imagem, honra, privacidade, e tem também essa esfera econômica. Curioso, então a gente tem quase que um efeito cascata. Sim. De um primeiro fato de vazamento de dados com uma má gestão dos dados pela entidade, pela empresa pública ou privada. Até mesmo o fornecedor do sistema. Sim. E isso vai, então, primeiro para o cidadão e para a cidadã aí, irradiar até eles, mas que talvez só vão entender a extensão de quanto eles estavam expostos, ainda num segundo momento, pós já um prejuízo financeiro propriamente falando, e muitas vezes, a não ser que e a gente sabe que os bancos eles não estão acompanhando a velocidade com que se dão os golpes. Então, basicamente, nós temos cidadãos e cidadãs que só vão entender a gravidade disso quando o seu CPF vier com algum tipo de negativação, um golpe, por exemplo, ou acesso a algum serviço público federal usando dados, ou enfim. Isso é muito sério. Isso quebra uma segurança jurídica segurança jurídica aí que talvez o grande valor seja a previsibilidade. Você deixa de ter uma previsibilidade das relações sociais e econômicas que você está envolvido, porque seus dados estão ali, mas você não. Isso é muito periclitante, perigoso. E para as empresas? Para as empresas, os riscos são enormes. Tem o risco de multas e processos, né, as sanções legais, porque se acontece um vazamento de dados, pode significar que a empresa não está cumprindo com as regras da LGPD, com as melhores práticas de proteção de dados. Se a gente fala, por exemplo, de uma empresa no setor financeiro, pode também ter descumprimento das regras do Bacen. No setor de saúde, algum descumprimento das regras da ANS, por exemplo. Mas, de forma geral, para além dessas consequências legais, tem também o prejuízo financeiro, porque o custo de um incidente de uma violação de dados, por exemplo, já chega a quase 5 milhões de dólares, segundo o relatório da IBM. E o que representa... É engraçado não, né? Mas é trágico. É tragicômico, digamos assim. Porque representa um aumento de 10% em relação a 2023. Ou seja, o custo de uma violação só está aumentando cada vez mais. E aqui no Brasil esse custo está quase 2 milhões de dólares. Nossa. Sim. E fora
o prejuízo reputacional também. Tanto para o indivíduo vítima, para a empresa vítima, mas também para a entidade que teve os dados vazados pela quebra de confiabilidade, digamos assim? A gente pode dizer que há uma quebra de confiança, né? Quando há algum vazamento de dados. E aí a reputação daquela empresa, ela pode ser colocada em jogo também, porque o consumidor, os clientes acabam quebrando ali essa confiança e fica mais difícil você fazer negócios, né? Você perde um pouco de credibilidade e oportunidades de negócio também. Entendi. Trazendo isso para a realidade de uma prefeitura municipal, que até por acho que uma dificuldade até de pessoal especializado para já lidar com uma demanda tão contemporânea, tão Sim. recente, né? Então, nós temos aí uma prefeitura que vai ser medida agora a sua confiabilidade por como ela lidou. E após o terremoto, como demonstrar por meio de atos, a empresa ou a prefeitura, ou o que seja, mas teve seus dados vazados, como demonstrar, qual a primeira ação? A primeira ação, quando você se tem um incidente, é apagar esse incêndio. Então, resolvido ali essa parte, né, esse primeiro perrengue, digamos assim, depois que resolveu, a gente tem que olhar para as ações que já foram tomadas, ou então o que pode ser feito para evitar novos vazamentos, novos incidentes. E a proteção de dados é um fator ali crucial, porque se você tem um programa de governança de dados bem estruturado e rodando ali, né, bem implementado, ou seja, atualizado, você consegue mitigar muitos riscos. Não existe risco zero, mas tem Sim. algumas medidas para você mitigar. Entendi. E então, esse comunicado que vem agora, um tanto quanto aí fora do tempo dos fatos, se foi agosto de 24, estamos sendo comunicados aqui em 2025. Isso já demonstraria, talvez, na sua percepção, uma falta até então da administração. A gente tem que trazer a realidade, são administrações diferentes, né? Sim. A de 2024 era a final de um mandato de um prefeito e agora 2025 já é o início de um novo prefeito, né? Não uma continuidade de gestão. Então, até falando da dinâmica de gestão, assim, a alteração de gestão municipal, ali minimamente não havia um protocolo de emergência que transcendesse a alternância do poder e pudesse estar... na sua visão, havia algum protocolo ou não? É normal essa demora? Assim, a LGPD e os regulamentos da NPD dizem que você precisa comunicar um incidente em até 48 horas do conhecimento daquele ocorrido. Então, nesse caso aqui da prefeitura, a gente não pode dizer que em agosto de 2024, quando ocorreu, já teve, né, a prefeitura já sabia desse incidente. Teoricamente... É só quando soube, então. Teoricamente foi descoberto agora e por isso que só foi comunicado perfeito, agora. Perfeito. E foi comunicado muito corretamente, porque dificilmente esse incidente não ia ser considerado um incidente grave pela Perfeito. NPD. Porque quando acontece um incidente de menor gravidade, ou seja, que não envolve muitos dados pessoais, ou nenhum dado pessoal, ou dados de crianças, ou então os dados não são sensíveis. Às vezes, pelo regulamento da NPD, não tem essa obrigatoriedade de você comunicar à autoridade. Mas um incidente desse porte envolvendo a prefeitura, com certeza, vai ser considerado um incidente grave. Então, muito corretamente, ao meu ver, a prefeitura já comunicou a NPD. Agora é apagar esse incêndio mesmo. Aguardar. E quais seriam os próximos passos? Por exemplo, a prefeitura de Taubaté, o primeiro passo foi a comunicação, deve se dar dentro das 48 horas com o conhecimento. E depois disso, o que fica? Assim, até para nós, cidadãos, entendermos o que poder exigir de quem está ali protegendo algo tão precioso para nós como são os dados. Daqui para frente um desenrolar de atos que nós podemos esperar e, se não acontecer, cobrar? Como que é? Tem sim. A prefeitura emitiu 2 decretos. Um para regular a política de segurança da informação, ou seja, uma política que vai ali ditar as regras de segurança da informação. Então, medidas técnicas, administrativas, organizacionais que
vão ali pautar a segurança da informação, tanto em meios físicos quanto em meios digitais. E essa política, ela está pública, né? Foi publicada no Diário Oficial. E também tem uma política de adequação à LGPD, que a Prefeitura também publicou recentemente, aliás, junto com a política de segurança da informação. Então, esperamos aí que a Prefeitura... Então, ela se movimentou. Sim, exatamente. Então, esperamos que ela se adeque à LGPD. E se adequar à LGPD significa tudo. Você olhar processos, sistemas e pessoas. Você capacita as pessoas, você treina também o seu pessoal para identificar um incidente de segurança, para identificar um vazamento de dados ou um golpe, justamente para evitar essas situações. Então, basicamente, a gente pode considerar que, muito embora, e vamos aqui brincar de ter o olhar positivo sobre as coisas, que então, talvez esse grande terremoto digital que aconteceu em 2024 para Taubaté, ele pode vir a deixar consequências construtivas para nós enquanto cultura, quanto à cultura da cidade. Então, trazendo talvez um despertar para a cultura da proteção de dados. Para a gente não ficar só aparecendo, é muito mais fácil a gente olhar o erro do outro do que o nosso. Então, muito mais fácil a gente apontar, logicamente, o erro da prefeitura do que ver também aquilo que a gente pode estar fazendo dentro de casa. Dentro da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, dentro de toda a dinâmica política que está se desenvolvendo, junto com as discussões mais contemporâneas sobre o tema, o que o cidadão pode entender e precisa saber para ele começar a fazer uma gestão pessoal da sua proteção e ele poder fazer o dever de casa e não esperar só dos outros. Excelente ponto. Tem várias ações simples, mas que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, no dia a dia mesmo, usar senhas mais fortes, não repetir aquela mesma senha para vários aplicativos, e-mails, usar o segundo fator de autenticação ou autenticação em 2 fatores, principalmente nas redes sociais, evitar usar o Wi-Fi público de aeroportos, restaurantes, hotéis, e também sempre fazer também o backup das suas informações, deixar ali o sistema operacional do celular em dia, sempre atualizado, ficar ligado naqueles e-mails que são muito suspeitos, parecem milagrosos, mas o link normalmente é falso, então não compartilhar, né? Evitar compartilhar informações de banco, conta, senha bancária, enfim. E para o empresário ou para a empresária, independente do porte do negócio, como trazer segurança? Que seja do comércio da esquina, uma clientela local, ou já um e-commerce bem desenvolvido, com abrangência nacional, duas estruturas de fornecimento de produtos e serviços, mas as duas usando de dados para fazer as suas trocas comerciais. Sim. Como? Se você, é claro que a parte de segurança da informação é muito importante, então você escolher um bom fornecedor de sistema com um padrão mínimo de proteção de dados. Você pode também investir nos seus contratos para regular justamente as relações com seus fornecedores, com seus parceiros. Em relação aos clientes e consumidores, né, pessoas físicas, para empresas é essencial a transparência, você ser transparente com o seu cliente sobre o que você está fazendo com os dados dele, por que você precisa daquele dado, e é sempre também olhar para necessidade. Então, eu preciso coletar todos esses dados, ou só alguns eu já consigo alcançar ali o objetivo, por exemplo. Interessante. Por exemplo, um cadastro de loja para emitir nota fiscal. Eu preciso coletar data de aniversário para emitir nota fiscal? Não. Então, para nota fiscal, eu vou precisar do nome completo, do CPF, do consumidor. Agora, já é muito mais sensível que a data de nascimento, né? Um CPF. Agora, para ações de marketing, eu vou precisar de rede social, de e-mail. Então, eu preciso olhar como que eu vou coletar esses dados da melhor forma e utilizá-los da melhor forma, com transparência, com segurança e também de acordo com a minha finalidade, sem usar dados desnecessários. Muito interessante. Então, se você é empresário ou empresária, já fica aí para não dizer a dica, mas o diagnóstico da doutora Gabriela da necessidade de, antes de contratar um serviço, seja para fazer ali, às vezes só
o estoque com venda ou anotar CPF de cliente, ali já existe a necessidade de uma pesquisa aprofundada do fornecedor desse tipo de serviço, do programa que vai fazer. Sim, esse serviço. E vale também para comércios empresas, né, que não utilizam o sistema. Por exemplo, se a gente está falando de um comércio menor, a LGPD e a proteção de dados também se aplicam para dados em documentos físicos. Então, por exemplo, se você deixa a sua caderneta ali de cobrança em cima do balcão com acesso a qualquer pessoa, então tenta restringir mais esse acesso, treinar os seus colaboradores, os seus funcionários sobre essa importância de proteger os dados, porque a maioria dos incidentes acontecem por erro humano, ou seja, um e-mail que foi respondido errado ou com um anexo que não era para estar ali naquele e-mail. Então, o maior fator de causa de incidente de segurança é ainda o fator humano. E aí, Entendi. Consequentemente, uma das maiores ações, né, top 3 ações que diminuem o risco de um incidente, uma delas é treinamento. Legal. Então, não só contratar um bom serviço que vai arrecadar esses dados, fazer a arrecadação desses dados de maneira cuidadosa e depois a gestão. A gestão que daí vai ficar a cargo dessa empresa terceirizada, digamos assim. E existe alguma pesquisa? Você citou que tem uma agência nacional ligada à proteção de dados. Ali há cadastros de empresas que estão em dia? Como que o consumidor, o empresário, a empresária consegue buscar esse tipo de informação que é tão recente, então talvez ainda não haja um manual de instruções de por onde começar? Acho que todo mundo, quando vai contratar uma pessoa, contratar o serviço de uma empresa, enfim, contratar um serviço ou um produto, já entende mais onde pesquisar, se quiser ter uma mínima confiança na relação. Agora, com os dados, como que se dá essa pesquisa? É aberta? Há alguma possibilidade? Diferente do cadastro positivo de CPF que a gente ainda não tem um cadastro positivo de empresas adequadas à LGPD, né? Mas a ANPD, ela é responsável por fiscalizar o cumprimento dessa lei, então ela pode abrir processos, ela pode enviar notificações para ter certeza de que determinada empresa está cumprindo as regras, e ela atua também em cooperação com outros órgãos públicos, então o Ministério Público, PROCON. A gente sabe aí dessas notícias, às vezes, de vazamento de dados. Recentemente, a Raia Drogasil está sendo investigada por conta de coletar o CPF dos consumidores. Então, isso também gerou uma repercussão por conta do uso dos dados. Entendi. Então, assim, fontes de pesquisa para cidadãos. O próprio site da ANPD tem lá a lista dos processos, as empresas fiscalizadas, é público. E notícias também, de repercussão geral. E para quem, então, está nos assistindo, entendeu que possivelmente foi, nesse caso da prefeitura, ou no caso de algum banco que também ficou sabendo, como você disse, são as notícias que mais chegam primeiro até nós, e às vezes provedor de e-mail. Esse cidadão, essa cidadã, ele teria o direito de peticionar, de procurar a prefeitura para saber se os dados deles foram um dos disponibilizados no ataque? Com certeza. A LGPD, ela dá direitos aos titulares de dados, ou seja, os donos dos dados, todos nós. Uhum. E entre esses direitos tem de confirmar se aquela empresa ou órgão público trata algum dado daquele cidadão, o acesso aos dados, e no caso também de um incidente, o cidadão pode sim procurar a prefeitura ali pelos canais responsáveis por isso, para perguntar se os dados deles foram afetados. Num incidente de grande porte, normalmente as empresas também são obrigadas a comunicar esses titulares afetados. Normalmente por determinação da ANPD também. Então, e uma comunicação ao estilo recall de carro tipo da GM, recall. Do nada, no meio de uma propaganda entre um jornal e o outro, aparece uma lista com nomes e você tem, ou não, é uma comunicação mais formal, precisa chegar às vezes uma correspondência, ou seja eletrônica ou física, como que é?
Depende. A resposta clássica de um advogado. Depende. Mas é caso a caso, né? Tem casos que, sei lá, se tiver uma repercussão muito grande, então, e muitos titulares de dados afetados, a melhor comunicação vai ser em meios ali de comunicação de grande alcance, como TV, redes sociais, enfim. Mas tem casos também que a empresa comunica ali individualmente por e-mail cada titular afetado e aí não passa na TV, né? A gente não fica sabendo, mas acontece ali uma comunicação para os titulares afetados também. Entendi. E dessa situação, então, a gente tem um ato que foi aí talvez uma ação ou omissão por parte de quem tinha que fazer um devido trato desses dados, e temos, então, uma exposição jurídica, um risco maior de quem teve os dados vazados. A gente também pôde aí talvez fazer uma previsão de que, principalmente se tornando a pessoa física, ela só vai entender a consequência disso ao longo do tempo e com a medida de informações. A gente pode falar que no caso de vazamento de dados, a exposição jurídica é tamanha que haveria um dano presumido já só por quem teve seus dados vazados? Já há alguma leitura dos tribunais, alguma discussão nesse sentido? Como que é? Tem. Ainda não tem nenhum caso de repercussão geral, que vale para todo mundo, mas, por exemplo, recentemente o STJ decidiu que em caso de contratos de seguro de vida, se tiver um vazamento de dados e considerando que essas informações são mais sensíveis, né, como, por exemplo, dados de saúde, financeiros, enfim. Se tiver um vazamento de dados, o STJ já decidiu que nesses casos a responsabilidade da seguradora é objetiva e os danos morais são presumidos. Nossa! Então olha, tá mudando, a LGPD tá aparecendo nos tribunais nesses casos. Na esfera trabalhista também tem muitos casos de LGPD, por exemplo, ou a empresa que fez o cadastro ali do que trabalhador, usa indevidamente e acaba tendo ali uma invasão de privacidade do trabalhador, ou até mesmo casos em que o trabalhador é demitido por justa causa porque usou indevidamente os dados pessoais que estavam ali sob guarda daquela empresa. Então, tem muita discussão envolvendo proteção de dados na esfera trabalhista já. Mas, como você bem colocou, ainda não temos para quem não nos entende, a repercussão geral seria um instrumento ali que os tribunais superiores no Brasil eles têm para quando nós temos diversas ações que tratam muitas vezes da mesma natureza, ou tem um objeto muito parecido, ou, enfim, uma estrutura dessas ações muito próximas uma das outras, em que a resposta do judiciário ela corre o risco de não trazer uma pacificação social, porque à medida que são discutidos direitos individuais, nós temos aí a possibilidade de diferentes juízes ou diferentes desembargadores, ministros, darem diferentes visões e resoluções para os problemas. Quando o Supremo Tribunal Federal, então, ele percebe esses temas de grande repercussão e essa pulverização de respostas judiciais diferentes que não estão adiantando para trazer a grande valor da segurança jurídica, né? E aí fica, então, nessas situações, aquele amargor para os advogados que para um cliente conseguem dar uma resposta jurisdicional positiva, olha, ganhamos sua ação, e daí, num caso muito parecido com outro cliente, você tem que explicar, olha, nesse sentido o juiz foi diferente. Então, para acabar com essa situação de tantas decisões diferentes sobre temas parecidos, o Supremo Tribunal, então, ele usa da repercussão geral, ele pega temas muito, que são ali meio comuns, né, recorrentes, e dá um mesmo julgado que vincula todas as outras discussões anti-individualizadas, e aí que a gente tem a grande discussão sobre o ativismo judicial, porque na medida em que a gente começa a ver um poder judiciário decidindo de maneira não mais casuística, mas agora trazendo direitos e a extinção de direitos, a mitigação de direitos, a criação de novos direitos por meio de decisões judiciais, isso era algo que talvez, em tese, para visões mais tradicionalistas dos direitos, e doutora, me corrija se eu estiver falando alguma besteira enorme, mas isso caberia, sim, a uma discussão mais democrática dentro do panteão legislativo, né?
E então aí fica também já uma pitadinha, talvez para um próximo programa, para a gente falar do ativismo judicial e a atuação do Supremo Tribunal Federal, que ainda não alcançou então a parte da segurança de dados, né? Como a doutora muito bem colocou, a gente então ainda não tem uma pacificação. A gente vai ter diferentes decisões, então vale a pena, então, para quem está assistindo, procurar entender se os seus dados foram expostos e, por que não, depois disso, procurar uma boa advogada, um bom advogado, para poder entender qual o horizonte para que esse fato danoso de exposição, aumento do risco da sua exposição para golpes e para que isso tenha algum tipo de reparação, com talvez uma finalidade educativa para o poder público ou a empresa que faz a gestão desses dados, para que comece a, não querendo mais pagar indenizações, que comece a tratar melhor os dados. Seria esse o ideal, digamos assim. Tem esse caminho também da judicialização, né? Se você sofre um prejuízo em decorrência de um vazamento de dados, você tem direito ali a pedir uma reparação, dependendo ali do caso. Mas eu digo que a prevenção ainda é o melhor caminho, porque daí as empresas mitigam esse risco de vazamento de dados e também esse risco reputacional e toda essa questão também de mexer com o processo, lidar com os custos processuais ou de multas, enfim. Interessante. E o mais interessante desse assunto é a gente trazer a complexidade da diferença geracional. A gente vai ter públicos ali que estão entregando todos os seus dados para plataformas de apostas online, muitas delas que ao arrepio do que é uma segurança jurídica, uma previsibilidade de para onde estão os seus dados, quanto mais os dados bancários, né? E a gente vai ver a consequência disso mais para frente, para gerações que usam mais plataformas de apostas, para gerações que usam mais redes sociais. Então é uma trincheira aí que todos vão ter que, em algum momento, se valer de um advogado ou de uma advogada para tentar entender o que está sendo discutido. Gabriela, para a gente agora encerrando, doutora, o programa que, como eu falei, é um grande desafio colocar em 1 hora, mas fica alguma mensagem da doutora para quem está nos assistindo hoje, que agora despertou para o que é, não só, acima de tudo, o direito, mas despertou o que é o direito digital, falou, nossa, eu já tinha visto outros, direito médico, direito disso, mas agora um digital, e não só um direito digital, mas um direito da proteção de dados. Alguma mensagem? Tem. Proteção de dados e privacidade não é um luxo, né? É uma necessidade. Então, e tudo que basicamente a gente faz hoje envolve dados pessoais. Então, plataformas, tanto no mundo digital, né? Como o uso de plataformas, redes sociais, ou até mesmo no mundo físico, quando a gente faz um cadastro numa loja, vai fazer uma compra física mesmo, ou até mesmo acessar um serviço público. Então, privacidade não é um luxo, é uma necessidade. E para as empresas que conseguem entender a importância da proteção de dados o quanto antes, isso mitiga muitos riscos. E quando a gente entende a importância também disso, a gente acaba fazendo melhores escolhas como consumidor, como cidadão, como empresário, e isso acaba afetando todo o sistema ao seu redor. Então, é importante a gente sempre levar essa pauta e as pessoas olharem a proteção de dados como algo muito benéfico e vantajoso e não como um obstáculo. E para as pessoas que querem participar mais ativamente desse tema, a gente fala às vezes de grandes vazamentos de dados de bancos internacionais, mas aconteceu em Taubaté, e quem em Taubaté, afinal o mundo é um espelho daquilo que somos por dentro, né? Então isso está acontecendo lá fora e está acontecendo em Taubaté. Quem quer se engajar, entender a discussão pública da construção de uma política municipal de segurança de dados, a doutora sabe nos informar alguma coisa, se existe uma pauta nesse sentido? Já trouxe até dados de 2 decretos, se eu não me engano, pós o vazamento dos dados, mas se existe alguma discussão dentro do legislativo, uma preocupação da atividade dos vereadores em proteger os munícipes com a criação de normas nesse sentido. E então, essa primeira pergunta. E segundo, para além do legislativo, em quais outros pontos da sociedade civil organizada alguém pode buscar informação para se aprofundar e para futuramente poder consultar o doutor e falar, olha, eu descobri essa paixão e agora me dedico ao estudo também, foi vendo
o seu programa. Por onde começar? Tá, vamos lá. A primeira pergunta, falando aqui de Taubaté, ainda não tem nenhuma iniciativa dos vereadores, da Câmara, ou até mesmo, né, da Prefeitura, voltada para legislar sobre proteção de dados, porque como é uma lei geral de proteção de dados, é uma lei federal, então cabe à União legislar sobre isso, e os municípios eles vão aplicando a lei. Mas, como eu comentei, a gente já tem os primeiros passos para uma governança de proteção de dados. A gente espera que isso evolua rapidamente. A gente tem a política de segurança da informação e um decreto formalizando a adequação ali, o início, né, dos trabalhos de adequação da Prefeitura à LGPD. Legal. E agora, para quem quer começar a exercitar a própria curiosidade, que deve ter sido despertado assistindo esse programa, para além de um curso de direito, de digital, mas para quem não é da área jurídica, porque às vezes advogado fala muito para advogado, né? Mas para o cidadão em geral que gosta de ter um autoconhecimento e autodidata, por onde começar? A gente pode começar com indicação de filmes e documentários que falam sobre isso. Tem um na Netflix que é muito voltado para o funcionamento das redes sociais e como o uso dos dados acaba influenciando até eleições presidenciais. Então, na verdade, são duas indicações que eu deixo aqui. Privacidade Hackeada, na Netflix, e O Dilema das Redes, também na Netflix. E fora os filmes e cursos também, a gente tem diversos cursos sobre o direito digital, mas quem quiser alguma coisa também saindo do mundo jurídico, uma dica muito boa que eu costumo dar também é ficar de olho nas políticas e nos avisos de privacidade das empresas com quem você tem um contato, com quem você se relaciona. Teoricamente é ali que a empresa vai dizer como que ela lida com os seus dados e por que ela coleta esses dados. Então, legal. É interessante ler e ficar atento também se a empresa tem isso. Legal, e já até borbulhando a minha imaginação de por onde eu tenho que ir de tantas empresas que acabam permeando a nossa vida, a nossa existência, não só fenomênica, mas jurídica, né? Gabriela, obrigado por aceitar o convite de um tema tão desafiador, tão novo, mas que eu acredito que a gente alcançou os 30% daqueles 100% que a gente planeja antes de sentar aqui e começar, que é minimamente informar, empoderar com informação e mostrar caminhos e alternativas. E nesse ponto, de uma didática brilhante, não sei se dá aula, mas se de maneira já a longo prazo, em turmas de direito, mas com certeza, se um dia der palestras, não deixe de chamar a gente, porque a didática facilita muito, a simplificação de temas complexos é basicamente a melhor receita para o sucesso. Então, por isso que eu acho que hoje a gente alcançou um bom sucesso com esse tema aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite, Lucas, pela gentileza desse convite também. Esse papo foi maravilhoso e é isso. Eu tento simplificar ao máximo, sem juridiquês. O meu lema é sem juridiquês, proteção de dados descomplicada. Não precisa ser uma coisa difícil ou muito distante da realidade das pessoas, porque na verdade não é. Faz parte do nosso dia a dia. Para quem quiser seguir em rede social, tem alguma rede social sua voltada para esse tipo de conteúdo informacional? Como que é? Tem, eu tô lá no Instagram, Gabriela Martins _ADV digital, e lá eu compartilho conteúdos bem informativos e didáticos de uma forma bem prática e sem juridiquês. Maravilha. Gente, é com conversas assim que começam despretensiosas, mas que a gente alcança as respostas que muitas vezes não estavam no nosso horizonte. Exercitando a própria criatividade, a própria curiosidade, que a gente vai conseguir entender para onde que a nossa sociedade está indo. Muita gente já pensou e refletiu sobre o físico, agora nós temos que fazê-lo também dentro do digital. Não só por meio do digital, mas também por meio do uso dos nossos dados e como nós estamos tendo a nossa existência digital de maneira segura. O Conexão é sobre isso. Agora nos conectamos um pouco com a realidade, com os desafios de um mundo que está se digitalizando e do principal tesouro que hoje se mostra para tantos cidadãos, que são os próprios dados e a segurança para com isso. Acho que a gente conseguiu fazer o que fomos propostos aqui, um tema bem difícil, mas que
acima de tudo, serve para te empoderar com informação. Não deixe de exercitar a sua cidadania. Se te interessou, não deixe de encontrar os caminhos para o conhecimento por meio da Câmara Municipal de Taubaté, por meio da Universidade de Taubaté ou de outras universidades privadas, por dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem comissão temática específica sobre direito digital e proteção de dados. O mais importante, faça. O que a gente mais precisa hoje para nos conectarmos cada vez mais é de mais atitude e menos gente no sofá só respondendo o WhatsApp. Então, nos conectamos hoje. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui conosco e até a próxima.